Fala aí, galera, tudo bom com você? Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rafael. Hoje a nossa conversa vai ser sobre como uma espécie conseguiu dar nome e como é que essa espécie influenciou em todo um ciclo econômico na região do Brasil. Ele veio justamente de um termo que vai referir a um pau que veio da região da terra do Brasil, né? O nome científico é Celcepina equinata. Peraí. Então, o pau-brasil tem essa terminologia. Vou deixar uma foto dele aqui, tá? Com o nome científico. Vou evitar pronunciar para não pronunciar errado. O pau-brasil, ele é endêmico da Mata Atlântica. Você vai encontrar ele principalmente na costa do Nordeste brasileiro até a região Centro-Oeste, mais ou menos. Perdão, região do Sudeste, ali até São Paulo. E essa espécie ela foi muito explorada durante esse período. Esse período nós estamos falando desde o século XVI até mais ou menos o século XX, onde houveram processos de legislação para que fosse proibido o corte. Afinal, a espécie estava desaparecendo da Mata Atlântica. Então, houve um processo é, de regularização para que não se pudesse mais extrair o pau-brasil de maneira indevida, pois o corte era feito, não havia reposição e isso estava prejudicando muito a espécie. Hoje o cenário já é mais altruísta, já é melhor, porque agora existem processos de recuperação com a espécie, onde há a produção de mudas e viveristas conseguem produzir essas mudas de maneira eficiente para que você possa plantar, por exemplo, o produtor compra e planta na sua propriedade, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico do pau-brasil? Então, vamos relembrar aqui um pouco das aulas de história. Os portugueses chegaram no Brasil, eu vou utilizar o termo chegaram. Existe toda uma confluência sobre se é descoberta, se é conquista. Eu vou utilizar chegada, eu não vou me abster desses termos. Então, a chegada dos portugueses no Brasil deu-se mais ou menos em 1500, no século XVI. Existem ainda algumas teorias, existem, na verdade não são teorias, já são comprovadas, mas ainda há aquele burburinho que os espanhóis chegaram aqui e tal, antes, em março de 20, perdão, em janeiro de 1500, mas vamos se ater somente aos portugueses, certo? Bom, os portugueses chegaram aqui com em torno de 14 caravelas, desembarcaram hoje na região da Bahia, principalmente em Porto Seguro, e eles tiveram os primeiros contatos com os nativos ali, né? Eles passaram pouco mais de alguns dias e depois foram embora. Porque a ideia dos portugueses não era chegar no Brasil, não era chegar ali, era fazer o contorno para chegar às Índias e tal, todo aquele rolê. Mas então, viram que ali poderia ser um entreposto, onde eles poderiam parar, descansar e conseguir suprimentos para continuar a sua viagem até a região que eles queriam, que no caso é a Índia, tá? A região das Índias. E esses entrepostos eles foram começando a se tornar mais frequentes. Foi aí que, através de observação de portugueses e etc., eles avistaram uma espécie de crescente que é o pau-brasil e notaram que nela saiu um extrativo vermelho. O extrativo é parte da madeira, é um componente da madeira e é um componente avermelhado. Esse componente avermelhado é um composto, um extrativo, como se fosse uma seiva que sai da madeira quando você a corta, tá? Quando você corta ela, sai aquele líquido vermelho e tal. E eles notaram que aquilo ali era vermelho como brasa. Era vermelho como brasa. Brasa, 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 brasa. Tá? Isso vai ser um primeiro pontapé para a denominação do que hoje nós chamamos de Brasil. Existiram outros fatores que deram esse nome para o Brasil, que deram o nome Brasil ao Brasil, né? É até redundante falar, mas o termo brasa da madeira do pau-brasil, né? Do extrativo da madeira, foi um dos primeiros pontos. E existem algumas histórias também que em relação ao calor extremo, porque os europeus não são acostumados com o calor que faz aqui no Brasil, né? Tem esse motivo também. Mas eu gosto dessa história do vermelho do pau-brasil.
eu acho mais interessante. Então, viram que aquele pigmento, notaram que naquele pigmento era possível tingir tecidos. Existem algumas teorias de que povos indígenas de algumas regiões utilizavam o pigmento do pau-brasil para fazer pinturas em algumas coisas assim, sabe? Da tradição dos povos indígenas em si. Mas não sei, não é totalmente comprovado. Mas já se sabia, né, dessa propriedade do pau-brasil, que os indígenas já tinham contato com essa espécie e etc. Ok. Notado que dá para atingir tecido, o que foi feito? Houve todo um processo de exploração, onde você, por meio de escambo, troncos de pau-brasil por objetos manufaturados europeus. Então, esse é o tradicional escambo. Eram cortadas as árvores, levados até as feitorias. Feitorias, para quem não lembra das aulas de história, eram basicamente esses entrepostos, só que agora melhores, mais fortificados, onde ia essas cargas de pau-brasil, e de lá eles eram embarcados em caravelas europeias, em barcos europeus, para serem levados até a Europa, justamente para ser retirado a brasilina. Eu vou deixar uma foto aqui desse pigmento da brasilina, tá? Para deixar exemplificado. E da brasilina, lá os artesãos europeus tiravam ela e tingiam os tecidos. Por que essa brasilina ela foi tão explorada e por que ela era tão cara, inclusive? É porque o vermelho era uma cor que dava nome, que dava prestígio aos grandes reis da Europa, aos grandes reis da Europa. Então, o vermelho era uma cor que era exclusiva às grandes realezas, né, aos grandes altezas da época. O vermelho era destinado para esse tipo de elite, esse tipo de classe, entendeu? Esse tipo de manto. Eram os mantos europeus do século XVI. Então, esse tipo de produto foi muito comercializado. Era muito caro você conseguir ter um manto vermelho, justamente por essa dificuldade, né? E aí, o pau-brasil foi explorado, foi explorado, foi explorado. E como muita gente sabe das aulas de história, teve uma hora que ele simplesmente estava acabando, não tinha mais pau-brasil para explorar. Foi nesse processo que das Antilhas, chegou um produto aqui que ficaria muito famoso, que é justamente a cana-de-açúcar, que se desenvolveu tão bem que daria início a um novo ciclo econômico no Brasil. Mas isso aí é uma outra história, não vou me adentrar muito nisso e falar só sobre o pau-brasil, né? Então, basicamente esse vídeo foi para elucidar um pouco sobre a história do pau-brasil e como é que uma espécie conseguiu, de maneira tão predatória, né? Os europeus fizeram essa exploração de maneira predatória, conseguiram, graças a ela, dar nome a um país praticamente. Devemos lembrar, eu vou ressaltar de novo, o nome Brasil não veio somente do pigmento do pau-brasil, veio por outros fatores, mas foi um dos pilares para a data do nome. E ele conseguiu iniciar um processo de colonização. Afinal de contas, por conta do pau-brasil e da chegada da cana-de-açúcar no Brasil, houve todo um processo de adentramento no território, né? Mas o Brasil ainda ficou um tempo, vamos dizer, inabitado por europeus, em torno de 30 anos inabitado, entre aspas, ali na costa, né? Mas isso aí é um fator histórico, eu não vou ainda entrar muito nisso. Então, uma espécie florestal foi capaz de trazer esse processo de colonização às terras do Brasil, tá? Acho que sintetizei mais ou menos o que eu queria, tá bom? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito agradecido. Deixa o like aqui. Faça o seu comentário. Se eu estiver equivocado em alguma coisa, vocês podem ficar à vontade para comentar, tá bom? Forte abraço.